E aí, turma, mais uma aula não presencial de gramática e hoje nós vamos falar de mais dois tópicos de fonologia. Nós vamos falar de encontros consonantais e também sobre dígrafo. Nós vamos trabalhar essas duas coisas na aula de hoje. Devagarinho a gente vai revisando e atualizando cada um desses pontos. Vamos lá? Aqui na nossa aula de trabalho já está organizado o encontro consonantal. Lembrando que hoje eu vou colocar até um cronômetro. Ó. Nós vamos 5 minutos direitinho, no máximo, com esse tópico aqui. Então, o encontro consonantal, primeiro que é um encontro consonantal. O nome já diz, é quando duas consoantes se encontram. E esse encontro pode ser na mesma sílaba ou pode ser também em sílabas diferentes, não tem problema. Assim como o encontro vocálico pode ser em sílabas diferentes, pode ser, o som vocálico pode ser a mesma sílaba, o encontro consonantal também. Mas o que é um encontro consonantal, então? É quando eu pronuncio as duas. Se eu pronunciar as duas, os dois sons, nós teremos, então, um encontro consonantal. Pode ser do tipo, por exemplo, uma consoante com outra, no estilo com R ou com L. Ó. O B e o R, fazendo braço, o C e o L, o meu próprio nome, o Cláudio. Na palavra psicologia, olha, eu escuto o P e escuto o S. Ó. Psi. Aqui, ó, perspectiva. Ó, pec. Aqui eu tenho o C e aqui eu tenho o T. E eu tenho aqui também o R e o S. Tudo isso é encontro consonantal? Tudo isso é encontro consonantal. Por quê? Porque eles são pronunciados. Quando não forem os dois sons pronunciados, nós cairemos no próximo tópico. Encontro consonantal é só isso. Consoantes que se encontram em qualquer lugar da palavra e as duas são ouvidas. No próximo tópico nós vamos falar sobre dígrafos. E só lembrando, uma observação final, que a palavra ambos e a palavra manco, aqui nós teríamos um M e um B, aqui um N e um C. Lembrando que isso não é encontro de consoantes, não é encontro consonantal. Por quê? Porque aqui, na verdade, é a vogal AN. Olha, AN. Não tem um M ali. E aqui também é a vogal AN. A vogal AN, ela pode ser escrita no estilo maçã, com o tio em cima, e ela pode ser escrita com o A e o M, ou com o A e o N. Mas é a vogal AN. Então eu tenho MAN e eu tenho a consoante aqui. Eu tenho AN e eu tenho B aqui, mas eu não tenho M, então não é um encontro consonantal, tá bom? Próximo tópico, dígrafos. E aqui nós temos a nossa segunda organização, que são os dígrafos e os dífonos. Novamente vou colocar o cronômetro. Vocês viram que no outro nós não gastamos os 5 minutos. Essa coisa do cronômetro foi perfeita. As aulas vão ficar no máximo aí uns 10, estourando aí, dependendo do caso, uns 15 minutos. Mas vamos tentar fazer aulas bem curtas mesmo, bem rápidas. O dígrafo, gente, diferente do encontro consonantal, são dois sons que eu tenho e que eu pronuncio só um. Toda vez que eu tiver duas letras na palavra, e eu pronunciar um som, eu tenho dígrafo. Dígrafo. Grafo de grafia e de dois. Então eu tenho duas grafias, ou seja, duas letras, e eu tenho apenas um som, um único som. Quando eu pronuncio a palavra e tenho um som só, você está vendo duas letras, mas na hora de pronunciar você não pronuncia as duas, você tem um dígrafo. O dífono, olha, difono, então são duas sonoridades, dois sons. É como se você tivesse um único som, aliás, é isso, um único som escrito com duas que representam, uma letra só, aliás, desculpe, uma letra que representam dois sons. Uma letra que representam dois sons. Então, se eu tenho duas letras que representam um som, dígrafo.
uma letra que sozinha representa mais de um som, nós temos dífono. E lembrando que pode ser vocálico no estilo que eu disse, ó, o an, o A e o M é um dígrafo, ó, an. O A e o E e o N, en. Todos esses são dígrafos chamados vocálicos. E os consonantais, que a gente já conhece, o RR, que você pronuncia só um som, o SS, o XC, o LH, o NH, o QU e o GU, até embaixo aqui eu já coloquei, ó, o GU e o QU só serão dígrafos quando eles forem pronunciados como um só. Tipo na palavra guerra. Olha, eu não falo guerra, eu falo guerra. Então nesse caso eu tenho um dígrafo. Agora quando eu pronuncio os dois, não é dígrafo. Se eu falar Anhanguera, olha, gué, não é Anhanguera, Anhanguera. Eu escuto o U. Então se o U for pronunciado, não é dígrafo. Quando for pronunciado os dois como se fosse um, aí eu tenho dígrafo. Ó, tranquilo, qui, ó, eu escuto U, então não é. Se fosse tranquilo, aí já seria, por exemplo, a palavra quilo mesmo. Quilo, quilômetro. Quando não pronunciar é dígrafo, quando pronunciar as duas, não é. Então o segredo é olhar se o U está sendo ou não pronunciado. A diferença de dífono e encontro consonantal, a diferença de dígrafo, né, e encontro consonantal é porque no dígrafo eu pronuncio apenas um. No encontro consonantal, tipo RR, eu vou pronunciar apenas um. Já no encontro consonantal, no estilo BR, eu pronuncio os dois. Ó, braço, eu escuto B, eu escuto R. No estilo carro, ro, eu só escuto o som ro. É como se fosse apenas um R grande. Eu não escuto duas letras. Quando eu escrevo com duas letras e pronuncio só uma, eu tenho dígrafo. E o dífano, professor? Não coloquei o exemplo aqui, mas o exemplo conhecido na língua portuguesa é o X de táxi. Um X sozinho, que quando você pronuncia, você escuta um K junto, ó. Táxi, táxi. Viu? Táxi. Então o X só quando ele fizer esse som. Quando ele fizer o som de táxi, axila, axiomas. Quando for o som de exemplo, aí já não é dífono. Ele só é dífono quando ele pronuncia xi. Tá? Xi. Aí ele é dífono. Bom, basicamente é isso, né, sobre o dígrafo. Vocês vão olhar no livro direitinho e dúvidas vocês mandam para mim. Bom, essa foi a aula de hoje, né? Bem curta mesmo, viu? Consegui reduzir bastante o tempo para facilitar para vocês. Espero que vocês tenham anotado tudo direitinho. Dúvida para mim lá no WhatsApp. Obrigadão!